Olá, graça e paz. Você é muito bem-vindo aqui no nosso culto compacto, que acontece todas as quintas-feiras ao vivo no canal da Lagoinha Orlando Church. Eu sou Samuel, pastor aqui nessa casa, e para mim é um privilégio poder celebrar ao Senhor com você. Compacto é compacto por vários motivos. Eu falei isso na semana passada, mas vou dizer de novo. Por que é compacto? Porque o culto é mais curtinho, porque o zulatinho é pequenininho, cheio do poder de Deus, e também porque fazemos pactos de oração aqui com o Senhor. Então, enquanto a gente estiver acontecendo, enquanto o nosso culto estiver acontecendo, você é mais do que bem-vindo para cultuar conosco. Esse culto é um culto online, é a experiência de igreja que acontece na sua casa e aí no seu tablet, no seu telefone, onde você estiver. Então, enquanto a gente estiver aqui ministrando louvor, quando estiver acontecendo a oração, enquanto estiver acontecendo o momento da pregação, você é mais do que bem-vindo para manifestar conosco também. Escreve aí de onde você está, escreve aí o seu nome, escreve também o seu pedido de oração, e não esqueça, durante o louvor, manda o seu glória a Deus aí, o seu aleluia, e vamos adorar junto ao Senhor. Tenho certeza que hoje nós temos uma palavra, nós temos uma ministração, nós temos uma direção de Deus para o seu coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai achar lugar aí no seu coração e trazer muitos frutos poderosos para glorificar o nosso Senhor. Então vamos adorar o nosso Deus, vamos exaltá-lo. Eu queria que você compartilhasse com o máximo possível de pessoas esse link e chamasse os seus amigos, chame os seus familiares, para a gente poder adorar o nosso Deus juntos. Vamos cantar, aleluia! Ele é o Cordeiro e o Leão. Oh, 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 oh. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou.
Declaramos, Senhor, o teu senhorio, declaramos a tua majestade sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre todo nome que se possa mencionar, não somente nesse século, mas também no vindouro. Declaramos a tua grandeza e a tua autoridade. Diante de ti, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Todo nome que se possa mencionar, não apenas nesse século, mas também no vindouro, há de se dobrar e reconhecer que tu és maior, que tu és o Senhor Jesus. Tu és o Senhor Jesus. Declaramos nesse dia que o nome do câncer se dobra diante do nome do Senhor. Declaramos nesse dia que o nome da miséria, o nome da falta, o nome da angústia, o nome da depressão, o nome da solidão, o nome do desespero, o nome do abandono, o nome do suicídio, o nome, Senhor, ó Deus, que possa se mencionar, ó Deus, no corpo, na alma, Senhor, nas emoções, na mente, qualquer tipo de enfermidade, doença, ó Deus, que possa ser referido, Senhor, se prostra diante do teu nome, se prostra diante do poder e da autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, nós oramos nessa hora. Libera os teus anjos no norte, no sul, do leste, no oeste. Libera os teus espíritos ministradores que são enviados para servir, ó Deus, aqueles que hão de herdar a salvação. Entra agora, Senhor, com providência em leitos de hospitais. Entra agora, Senhor, com providência em cada lar, em cada família. Alcança essa mãe, Pai, que dobra os seus joelhos nas madrugadas para clamar pelo seu filho preso nos vícios, preso nas drogas. Alcança, Senhor, nessa hora, Pai, esse homem preso num leito de enfermidade. Ó Deus, alcança aqueles irmãos que estão nesse momento, Senhor, em penitenciárias, encarcerados. Pai, em nome de Jesus, libera os teus anjos, libera o teu Espírito sobre toda a terra. Aonde houver alguém conectado conosco nessa hora, venha sobre ele graça, venha sobre ele unção, venha sobre ele a presença do Senhor, trazendo restauração, refrigério, trazendo paz, alento, novidade de vida. Venha sobre ele agora, Senhor, trazendo esperança. Venha sobre ele agora, soprando refrigério, alegria, soprando sobre ele, Senhor, bálsamo de vida, bálsamo de cura, para a glória do teu nome. Declaramos: ninguém pode impedir o agir do Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá o Senhor? Agindo o Senhor, quem impedirá o Senhor? Aleluia! Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Vamos cantar! Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Do que todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos continuar exaltando e adorando o nome do Senhor, devolvendo a Ele agora a nossa gratidão, o nosso amor, através da nossa contribuição. Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque o compacto não é um culto para você assistir, é para você cultuar. É a sua experiência de igreja online. Em Lagoinha nós temos esses três pilares, que é adoração, contribuição e celebração. Adoração, comunhão e celebração. Então, você está vivendo essa experiência de igreja completa.
Não é para ficar aí sentado assistindo, né, como se fosse um programa de televisão. Não, é para a gente adorar junto, a gente cultuar junto. Nós estamos conectados nesse lugar chamado adoração pelo Espírito Santo. E é claro, faz parte da nossa experiência de culto, de ser igreja. Também adoramos a Deus com os nossos recursos financeiros. Devolvemos a Ele a expressão da nossa fidelidade e do nosso amor através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Provérbios nos ensina a honrarmos o Senhor com todos os nossos bens, com os primeiros frutos da nossa colheita. O texto diz que os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de óleo e de vinho. Esse momento, ele é um momento de honra. Ele é um momento de nós darmos a Deus a honra que Ele merece. Não é um momento de peso para nós, é um momento de honra, é um momento de gratidão. Eu não sei você, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Sempre que os irmãos aqui da igreja, né, me encontram e perguntam: e aí, Zulato, como é que você está? Eu sempre digo: eu estou melhor do que eu mereço. Eu aprendi isso com um amigo meu, de João Pessoa, o Rubinho. Alguns anos atrás eu estive pregando na igreja dele ali, e eu aprendi isso com ele. Cara, eu perguntei: e aí, meu irmão, como é que você está? Ele: cara, eu estou melhor do que eu mereço. Depois que eu aprendi isso, eu gosto sempre de responder assim: e aí, Zulato, como é que você está? Eu estou melhor do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu mereço. E se essa é a consciência que repousa sobre o meu coração, sobre o seu coração, de que nós temos vivido em Deus muito mais do que merecemos, nós devolvemos ao Senhor a nossa expressão de gratidão e fidelidade, também devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. Para você que está no Brasil, a melhor ferramenta para você é o Pix. Para você que me acompanha aqui da América, o Zelle ou o Cash App. E para você que me acompanha de alguma outra nação, você pode usar o PayPal como uma ferramenta de contribuição. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Você que acompanha aqui toda a nossa programação da Lagoinha de Orlando, você sabe que o seu recurso, quando ele é colocado, ele é investido no reino de Deus, ele é depositado aqui, ele é muito bem administrado. Hoje nós alcançamos centenas de pessoas, milhares de pessoas, potencialmente milhões de pessoas pela internet. São centenas, dezenas de testemunhos, vidas transformadas, famílias transformadas. Assistimos pessoas, assistimos igrejas carentes, em lugares remotos, que precisam de recursos. E você, quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você alcança, você nos ajuda a sermos o braço para alcançar muitas dessas pessoas ali. Há pouco tempo atrás esteve conosco aqui um pastor nosso de Lagoinha, que está lá no Nepal, e levantamos aqui ofertas para plantarmos novas igrejas, construirmos novas igrejas ali. O nosso sonho é alcançar cada vez mais nações, quem sabe levar aí a Bíblia traduzida para povos ainda não alcançados, idiomas, dialetos que ainda não possuem um versículo da Bíblia. Já parou para pensar? Podemos mudar uma cultura, uma nação por completo através da nossa contribuição. Faça a sua parte, faça o seu melhor, deixe a sua generosidade, a sua honra falar mais alto, e honra ao Senhor, entregando a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Daqui a pouco eu volto para trazer você a palavra do Senhor. Não saia daí, vamos adorar o nome dEle, vamos para cima. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
vai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Oh, Ele me ama. Ele me ama. O seu amor já foi derramado em nossos corações. Vamos cantar isso mais uma vez. Cante, vamos cantar comigo. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, me ama, me ama. Ele me ama, me ama, Ele me ama. Sim, Pai, te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça repartida, compartilhada, Senhor, esse amor que mudou a nossa vida. Como Paulo diz, o que é que pode nos separar do teu amor? Será a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai Celestial, obrigado, te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Digita um louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer o pastor Samuel que está saindo correndo ali. Oh glória, maravilha, Deus é bom demais. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você algo da parte do Pai nesse dia. Quero falar com você hoje sobre livres da ansiedade. Livres da ansiedade. Eu falo com você sobre esse tema a partir do texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as suas necessidades sejam conhecidas diante de Deus com toda oração e súplica. E ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, e aquilo que é puro, agradável, se há louvor, se há virtude, que isso então ocupe o nosso pensamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje os problemas emocionais matam mais pessoas do que o câncer. Já parou para pensar nisso? Existe gente hoje no mundo morrendo mais pelos problemas emocionais do que pelo câncer, uma doença tão terrível, destrói tantas pessoas, tantas vidas, lares, famílias. Mas tem muita gente hoje morrendo mais no mundo por problemas emocionais do que pelo câncer. A mesma organização, a Organização Mundial da Saúde, faz uma prospecção
que para os próximos 5, talvez 10 anos, nós vamos ter mais pessoas no mundo com problemas emocionais do que gripe. Já parou para pensar nisso? Talvez para os próximos 5 anos, nós vamos ter mais pessoas no mundo com problemas emocionais do que com gripe. É uma doença que é tão comum, né? Exemplo, eu estou aqui, né, com um pouquinho de sintoma de gripe, por isso que o pastor Samuel está fazendo louvor para a gente aqui hoje. Minha garganta está querendo dar uma inflamada aqui, mas daqui talvez 5 anos, você vai ter mais gente nas ruas com doenças emocionais do que com um vírus tão simples como o vírus da gripe. Ou seja, essa é uma realidade presente. E muitas vezes a gente acha que por sermos cristãos nós estamos, né, isentos disso, né? O cristão é aquele que vive debaixo de uma cápsula, uma bolha que nada pode o afetar. E não é bem isso que a gente sabe que acontece, né, gente? Infelizmente, nós também como cristãos podemos ser afetados por problemas emocionais. Aliás, o homem que escreve esse texto, nos últimos momentos da sua vida, se sentiu profundamente angustiado. Quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer que por um tempo ele se desesperou da sua vida, mas ele foi consolado pela presença de um irmão precioso e a sua família. Paulo diz que preso em Éfeso, ele também se desesperou, pensando que a sua vida chegaria ao fim. Ou seja, o próprio Paulo não estava isento de passar por momentos em que as suas emoções estavam fragilizadas e que ele sentiu o desespero da morte tocar a sua alma. O próprio Jesus passou por isso, gente. Em Mateus capítulo 26, verso 36, você sabe, ali um pouco antes da sua entrega, ali na cruz do Calvário, prostrado no jardim do Getsêmani, Jesus vira para os seus discípulos e diz: ficai aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu não sei se você já teve depressão, eu não sei se você já teve esse sentimento de estar angustiado ao ponto de parecer que vai morrer. Eu já tive isso. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu tive ali a minha primeira crise de ansiedade, a minha primeira crise de depressão. Gente, você sabe o que é você chorar de não ter força para levantar do chão? E você pensar que você pode morrer por causa daquilo? Eu sei o que é isso. Só que não eu apenas sei, Jesus sabe. Jesus falou assim: minha alma está angustiada até a morte. E quem sabe hoje, você que está aí acompanhando o compacto, está vivendo esses dilemas. Quem sabe crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras mazelas emocionais que assolam milhares, milhões de pessoas do mundo. A pergunta é: como é que um cristão pode lidar com isso? É claro que ao falarmos de ansiedade, ao falarmos de depressão, ao falarmos de problemas emocionais, nós precisamos levar em consideração que esses problemas eles podem ter várias origens. Exemplo, nem todo problema emocional ele é de ordem espiritual. Existem problemas emocionais que são gerados por questões espirituais. Exemplo, a gente olha ali para o Salmo 51 e a gente vê Davi vivendo um dilema emocional, a sua alma, né, esmagada ali por causa do seu pecado. E aí eu digo para você, se o seu dilema emocional tem a ver com uma vida de pecado, não adianta você ir para o antidepressivo, não adianta você ir para o psicólogo, você ir para o psiquiatra. Não é que essas coisas não sejam úteis, elas vão ser úteis, elas vão ajudar, mas não vão resolver o seu problema. Porque se a sua sequidão emocional tem a ver com o pecado, é de ordem espiritual, você só vai resolver isso espiritualmente. Mas existem questões emocionais que elas são de ordem física, elas são de ordem biológica. Então tem gente que tem uma propensão, tem uma disposição genética para ser mais deprimido, né? Tem um temperamento mais assim. E aí tem gente que acha que só oração vai resolver. Não, gente, presta atenção. Se o seu problema tem a ver com o seu corpo, né? Exemplo, você tem um problema no coração, a gente ora por cura, mas você também procura o cardiologista. Você está com problema na coluna, você vai lá procurar o ortopedista. Então tem gente que tem um preconceito muito grande. Não precisa ter preconceito. Se você tem um problema emocional e você percebe que ele tem a ver com o seu corpo, seu organismo, você precisa fazer reposição de vitamina. Você precisa se tratar com um médico, com um psicólogo, um psiquiatra. A gente precisa abandonar isso. Mas é possível também que a nossa ansiedade
ela tenha origem espiritual, e não necessariamente só no pecado. Paulo está dizendo aqui para mim, para você, que a nossa ansiedade, ela pode acontecer por uma percepção errada da nossa relação com Deus, baseada nos problemas. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que acha que porque está passando dificuldades, Deus a abandonou. E aí os problemas começam a dizer para você: olha, cadê o seu Deus? Cadê Deus na sua vida? Cadê Deus aí andando com você? Se Deus estivesse com você, você não estava passando por isso. Se Deus estivesse na sua vida, você não estava com problema no seu casamento. Se Deus estivesse com você, você não estava passando por dificuldade financeira. Se Deus estivesse com você, você não estava tendo luta com seu filho. Se Deus estivesse com você, você não tinha perdido o seu emprego. Se Deus estivesse com você, você não estava doente. Aliás, não são só, né, as circunstâncias que dizem isso. Muitas vezes as pessoas dizem isso, como os amigos de Jó, né? Como os amigos de Jó diziam para ele: Jó, você está passando por isso é porque Deus não está com você. Isso aí é pecado, Deus não está com você. E a gente começa a acreditar ou no palpite, né? Desculpa a expressão, no palpite fiado desses crentes, né? Que só Jesus na vida deles. A gente começa a acreditar nesse palpite fiado, ou começa a dar ouvidos à voz das circunstâncias e a pensar: poxa, talvez Deus realmente não esteja comigo, porque se Deus estivesse, isso aqui não estaria acontecendo. Se você está assim hoje, se você está vivendo essa realidade na sua vida, quem sabe você está aí ansioso exatamente por isso, porque a sua percepção da realidade, a sua percepção da vida, baseada nos problemas, está dizendo para você: Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus não está mais com você. Se Deus estivesse, nada disso estaria acontecendo. Eu digo para você, se essa é a razão da sua ansiedade, você precisa fazer uma coisa, meu filho. Você precisa fazer algo sério, urgente, para hoje. O que você precisa fazer? Você precisa orar. Eu e você precisamos de oração. Por isso que o Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, antes os seus problemas sejam conhecidos diante de Deus. Porque como é que nós consertamos essa percepção errada da presença de Deus? Na comunhão com Ele. É no nosso relacionamento com Deus que nós consertamos essa percepção errada da presença de Deus na nossa vida. Quem dobra os joelhos e se aproxima de Deus em oração, se lembra que Deus não está longe, se lembra que Deus está perto, se lembra que, conforme o profeta Isaías disse, Deus é aquele que se inclina das alturas para ouvir aquele que está fraco. Deus é aquele que se dobra, Ele é aquele que se move na direção daquele que está aflito, oprimido, angustiado. Deus se move na direção do aflito. Ou seja, Deus não virou as costas para você, Deus está com você. Ele é o quarto homem na fornalha. Ele é aquele que está ali quando você pode ser devorado por leões, e Ele fecha a boca dos leões. Deus é aquele que, em meio a circunstâncias contrárias e improváveis, Ele é aquele que abre o mar vermelho. Ele é aquele que nos faz passar pelo fogo sem sofrermos qualquer tipo de dano, sem sofrermos qualquer tipo de problema. Mas tudo isso só é experimentado por mim e por você quando nós oramos. Talvez a nossa ansiedade seja apenas o resultado desse grave problema, uma falta de vida de oração. Como já disse anteriormente, não é que ela não possa ter outras raízes, outras origens, e se tiver, não adianta só orar, tem que tomar um remédio, tem que procurar um médico. Gente, isso é importante. Paulo aconselhou Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, para você cuidar do seu estômago. O profeta disse para um rei: passa uma pasta de figo nas suas úlceras, na sua ferida, para você ser curado. Ou seja, a Bíblia não é contra a medicina, gente. Toda sabedoria é sabedoria de Deus. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Deus é o Deus que cura de forma extraordinária, mas Deus também é o Deus que usa o ordinário para curar você. Então não importa se é no ordinário ou no extraordinário, a cura vem de Deus de qualquer jeito, meu filho. Só Deus é capaz de dar saúde. Então, de um jeito ou de outro, receba a saúde dele. Mas se nesse dia a origem da tua ansiedade tem a ver com o teu distanciamento de Deus, você está dando mais voz aos problemas do que a voz de Deus, você e eu precisamos orar
Porque nesse lugar de intimidade, nesse lugar de encontro, nesse lugar de comunhão, o texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Só que paz não é um sentimento. Na perspectiva bíblica, paz não é apenas um sentimento. Pode ser um sentimento? Sim, pode ser um sentimento, mas biblicamente falando, paz é uma perspectiva de relacionamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava e desobedecia os mandamentos de Deus, aquele relacionamento com Deus era quebrado. E a palavra que a Bíblia usa para descrever relacionamento quebrado com Deus é ira, distanciamento. Ou seja, quando o meu pecado me separa de Deus, ao invés de experimentar de bênção e paz, eu passo a experimentar de ira, separação, distanciamento. É por isso que uma vez por ano, o sumo sacerdote vestia a estola sacerdotal e entrava no Santo dos Santos levando uma oferta. E quando ele oferecia o sacrifício, e o sacrifício era recebido, então aquela relação de separação e de ira, ela era reconectada, restabelecida, e ela deixava de ser de ira para se tornar uma relação de paz. Quando Paulo diz que nós oramos e a paz de Deus vai guardar o nosso coração, é que nesse lugar de oração, em que nós nos aproximamos de Deus pelo sangue de Cristo, pelo nome de Cristo, nós nos lembramos que nós servimos um Deus que não está longe, um Deus que está perto, um Deus que está em paz conosco. Nós já fomos inimigos, já estivemos separados, mas agora nós estamos reconciliados. Paulo vai dizer: se antes, como inimigos de Deus, Deus entregou o Filho dele por nós, imagine agora sendo seus filhos, imagine agora sendo amigos dele, imagine agora reconciliados. O que é que ele não pode fazer por nós? Nós não temos um Deus que está contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Paulo vai dizer que então, tudo aquilo que é bom, é agradável, de boa fama, se é louvor, se é virtude, isso então pode ocupar o nosso pensamento. Talvez você esteja aí muito ansioso, muito preocupado, porque você não tem a visão de um Deus que é por você. Você acha que Deus está contra você, você acha que Deus te abandonou, você acha que Deus te deixou. Os problemas, as dificuldades, as adversidades estão dizendo para você: cadê Deus? Cadê Deus no seu presente? Cadê Deus no seu futuro? Cadê Deus? E eu digo para você, Ele está onde sempre esteve, reinando soberanamente, caminhando com você, guardando você, sustentando você na sua destra fiel, na sua mão direita, guardando e protegendo você por onde quer que você anda, à medida que você decide confiar nele e viver completamente rendido em obediência ao seu querer e à sua vontade. Eu digo para você nesse dia: você pode ser livre da ansiedade hoje, você pode ser livre do medo, você pode ser livre do pânico, você pode ser livre da aflição, você pode ser livre da opressão, você pode ser livre hoje, porque você tem um Deus que luta por você. Não foi o que aconteceu com o profeta Isaías ali, quando aquele exército assírio estava para invadir a cidade, e relatos, o rei Uzias ali prostrado, desesperado, ansioso. Isaías fala para ele: por que você está desesperado, meu filho? Olha a palavra de Deus para você, lembra do Deus que você serve. E Deus falou para ele: está vendo esse exército aí? Eles não vão jogar uma flecha contra a cidade, pelo caminho que vieram eles vão voltar. Eu vou colocar um anzol no nariz dele, um freio na boca, e vou fazer eles voltar por onde vieram, e contra ti nenhuma flecha eles vão atirar. Esse é o Deus que luta por nós, esse é o Deus que peleja por nós, esse é o Deus que está conosco, não está contra nós, não nos abandonou, mas Ele está comigo, Ele está com você. Vamos orar nessa hora. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos entregar a nossa vida, o nosso coração. Pai, nós cremos nisso, nós cremos. Obrigado pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela afeta, Senhor, diretamente a forma como lidamos com as circunstâncias, com os problemas, com as lutas, com as adversidades.
ela afeta diretamente a forma como nós olhamos para o mundo à nossa volta, os problemas que nós enfrentamos. Pai, nós não cremos que se estamos passando por aquilo que estamos passando, pelas dificuldades, é porque o Senhor nos abandonou, o Senhor voltou as costas para nós. Não, pelo contrário, o Senhor disse: se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Somente com os seus olhos você vai contemplar o meu livramento. A tua palavra diz: o justo pode passar por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. É verdade, Deus, que muitas vezes nós gostaríamos de vivemos protegidos numa bolha, isentos de passarmos por qualquer luta, mas o Senhor não nos prometeu isso. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se fôssemos lançados em fornalhas, o Senhor estaria lá. Se fôssemos jogados em covas de leões, o Senhor estaria lá. O Senhor está conosco, Pai, e por isso não há motivo para temer, não há motivos para andarmos ansiosos, preocupados, como se o amanhã, Deus, estivesse sob o nosso controle, sob o nosso cuidado. A tua palavra diz: nós não podemos sustentar a nossa vida, não podemos aumentar a nossa altura, não podemos ter controle do tempo e nem do amanhã, mas o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor governa o mundo, a criação. O Senhor sustenta os pássaros, o Senhor sustenta as folhas, o Senhor sustenta as flores. Pai, se o Senhor é capaz de sustentar o universo, o Senhor não seria capaz de sustentar a nossa vida? O Senhor não seria capaz de dar abrigo, segurança? Ó Deus, é aquilo que precisamos para viver. Como a tua palavra diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Libera a tua paz nesse dia, enquanto oramos, enquanto descansamos e confiamos. Lembra-nos que o Senhor está conosco. Lembra-nos que o Senhor é por nós e não contra nós, para a honra e para a glória do teu nome. Faça isso. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando o compacto de hoje, mas antes de nós acabarmos, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu confio em ti. Ore dizendo: eu decido entregar a minha vida ao Senhor e te recebo como o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, hoje arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Se você está fazendo essa oração hoje pela primeira vez, ou quem sabe você está voltando para Jesus hoje, nós queremos muito orar com você, queremos muito orar por você. Nós temos moderadores online, queremos pegar o seu nome, porque nós queremos te acompanhar. Você não precisa andar sozinho, mesmo à distância. Nós temos GCs online, temos pessoas para caminhar com você. Então eu peço, se você está tomando essa decisão hoje, pela primeira vez, você está voltando para Jesus, digita o seu nome para nós, aí embaixo nos comentários, ou digita para mim, hashtag eu decido por Jesus. Nós vamos pegar o seu nome, o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Os instrumentos vão continuar tocando aqui. Foi muito bom estarmos juntos. Se Deus quiser, semana que vem voltamos para mais um compacto, mais um tempo maravilhoso de Deus, para o meu e para o seu coração, livre do medo, livre da falta de perdão, livre desses caos emocionais, para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe e até lá, semana que vem, se Deus quiser. Valeu!
Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.